Infelizmente, assistimos o final do DCU como a gente conheceu ao longo desses últimos anos. E por mais carisma que Jason Momoa tenha, o final só deixou aquele gostinho de nojo. Olá, seja bem-vindo ao Anonimamente Zumbis, eu sou a Nath e vamos conversar sobre Aquaman 2, O Reino Perdido. Vou fazer essa primeira parte aqui sem spoilers e depois sim com spoilers, porque precisamos falar sobre algumas frases e algumas cenas que tem neste filme que podem dar indícios do futuro do universo do James Gunn e o porquê que eu disse que terminou com esse nojinho no final. Eu devo confessar que eu amo Aquaman. Eu revi agora o filme de 2018. Ele continua muito bom, mesmo, né, passando aí 5 anos. A gente tem uma tecnologia um pouquinho melhor, mas ele continua tendo cenas emblemáticas. Quem não lembra da Mary do Aquaman, né, mergulhando com os animais ali, os seres do fosso em volta, com aquele extintor, não é extintor, mas aquela luz vermelha profunda e aqueles seres vindo em volta. Aquela cena é espetacular. Ele é um filme ordinário, sabe? Quase o nível breguinha, principalmente na relação ali envolvendo a Mera e o Aquaman, mas ele é muito bonito e ele é uma aventura bem gostosa. Só que agora, 5 anos depois deste universo aquático que a gente foi apresentado, o James Wan, ele entrega um requentado. Essa é a verdade. Ele viu lá, ai, vamos finalizar essa história, vamos deixar a família em paz, bem, contente, feliz, mas vamos usar as mesmas premissas que a gente usou no primeiro. Tanto que o vilão, né, que é o Arraia Negra, é o mesmo, o homem não morre de jeito nenhum, é uma, é uma coisa de louco. E as reviravoltas, o vilão realmente do filme, ele acaba sendo, sabe, nada. O visual para este reino perdido, essa quase maldição que o Arraia Negra tenta quebrar para se vingar finalmente do Arthur, né, do Aquaman, ele é basicamente infantil, sabe? Essa picuinha de irmãos, essa coisa de vingança, não é assim tão agradável como a gente vê no primeiro, a questão do Orm, né, com o Aquaman, esse ressentimento que ele sentia, esse medo que ele tinha do Aquaman estar vindo buscar o seu legado, o seu reino, todo o rancor pela morte, a suposta morte da mãe. Ser a culpa do Arthur, aqui não vem com peso nenhum. Também esse universo que eles criam deste reino perdido, né, nas profundezas, o que aconteceu, ele não é tão encantador. Eu enxergo que James Wan, como sempre, também a gente tem isso no primeiro Aquaman, mas aqui ele tenta dar uma pegadinha mais num terror, principalmente nesse reino perdido, nesses seres. Tem uns negocinhos que ele quer que a gente sinta um certo medinho na barriga. Eu gosto disso e eu achei que ele usaria até mais esse lado do terror neste filme. Seria até um pouco mais interessante, confesso, mas ele usa apenas para o visual dos seres desse reino perdido e uma outra cena que é até bem interessante quando batem uma fotografia. Fora isso, é uma jornada ali de reaproximação entre o Orm e o Aquaman, né? Já que temos lá no final do primeiro filme que o Orm foi preso, né? Foi colocado em custódia, só que para encontrar o Arraia Negra e tentar impedir o seu plano mirabolante, ele vai precisar da ajuda do seu pequeno irmãozinho e, né, tem toda uma missão ali de resgate. Mas, de novo, até mesmo essa missão de resgate, ela lembra muito a parte lá do deserto com a Mera. Tudo bem ser uma história reciclada, geralmente a gente tem muito disso em sequências
provavelmente sequências que se passaram um longo tempo, quase como uma homenagem ao, né, filme original. Só que aqui passou apenas 5 anos do que a gente viu lá, e lá fez melhor. Até mesmo a questão do CGI, ela é muito melhor no primeiro. A gente sabe que tem algumas cenas que são, assim, estranhas aos olhos, mas essa aqui tem muitas cenas estranhas aos olhos. Lá a gente tem toda a questão dos outros reinos, né, que é visualmente muito bonito. De novo, continua sendo um filme muito bonito. Aqui não tem esse glamour, não tem essa beleza, tirando uma ou outra que você vai encontrar, o filme não consegue nem isto acertar. O que que ele acerta? Tá? O que que eu gosto no filme? É a dinâmica do nosso daddy, né? Ele tá muito dadzão, ele tá muito paizão com aquele bigodinho ultimamente, né? As últimas fotos, até na CCXP, quando ele veio, eu vi ele ali junto com o Jason Momoa, carisma em pessoa, ele tá com o bigodinho fininho, tá muito lindo. Mas ele, junto com o Jason Momoa, eles combinam muito bem. Se transformou quase em uma dupla, né, de irmãos novinhos, um implicando com o outro, mas tu sente o carinho. E isso é muito importante, porque é um filme que fala sobre este carinho de irmãos, de família. É um filme que tem uma mensagem muito familiar. O Arthur vive fazendo piadas a referências à cultura pop o tempo todo, quando tá conversando com o Orme, mas, né, claro, ele não conhece. Então ele não conhece muitas coisas e essa dinâmica acaba sendo legal. Gosto quando os dois se encontram, essa luta quando eles se encontram é bem bacana. Acho que é uma das melhores, né, que vai envolver esse resgate para ele ajudar o Aquaman. Então essa é a melhor parte. Até mesmo as outras lutas embaixo d'água, esquecíveis, extremamente esquecíveis. Em relação a Mera, sim, Mera está no filme e Mera é uma coadjuvante que aparece muito menos que o Orm. Digamos que até a nossa querida Nicole Kidman tem quase o mesmo tempo de tela e isso que a Nicole Kidman também não tem muita explicação do que ela estava fazendo esses anos todos, se ela ficou em terra, se ela ficou lá né, no oceano ajudando no reinado do seu filho, mas a Mera, enfim, ela está no filme, faz pequenas participações, digamos, para salvar a pele do Aquaman, mas ela é retirada, sim, boa parte do filme ela não está. É impressionante como ela foi realmente tirada dessa equação, com refilmagens, com cortes. Tem algumas cenas no final que a gente sente que ela teria uma importância maior e até mesmo isso foi cortado. Faz falta? É, faz falta, até porque a dinâmica dos dois também é boa. Apesar de brega romântica, ela é boa lá no primeiro filme. Eles estão juntos. E aqui parece que, sabe, falta. Falta ela quase como esse trio ali junto. Ela, o Aquaman e o Orm. Algumas faltas tem no filme, mas são explicadas o porquê que esses, né, personagens não estão. Nada que interfira muito. O rolê todo do filme é o Aquaman junto com o Orm tentando impedir o Arraia Negra de, digamos, destruir o planeta. É isso. É uma aventura muito básica, com uma resolução muito abaixo do que a gente esperava. E é triste falar isso, porque é o último filme dessa leva, é o último momento do Jason Momoa com Aquaman. A gente ainda não tem notícias, né, se ele voltará no universo. Nada ainda foi acordado, mas ele disse que todo mundo ali na DC adora ele, então provavelmente ele retorne. Eu acredito sim, porque ele é muito simpático, ele atrai muito a gente. E apesar dele estar mais bobalhão neste filme, ele acaba sendo o Aquaman que a gente ama, que a gente identifica, que a gente reconhece. E é o Jason Momoa sendo o Jason Momoa, e para mim isso não atrapalha tanto. O grande problema foi essa construção dessa história com base no que a gente já viu no primeiro, repetindo as mesmas coisas, os mesmos vilões, basicamente o mesmo final, e entregar um filme que não tem nenhuma cena que tu vá lembrar
ou uma história que tu possa se apegar. Não tô dizendo que o filme não é divertido, ele tem algumas partes que vai te tirar risada, de novo, graças à dinâmica do Jason Momoa ali com o nosso querido Wilson. Mas é isso, é só isso. A gente tem o acréscimo do bebê, é fofo, mas ele serve apenas para uma vilania no final. E é isso. Também metade do filme o bebê é esquecido no rolê. É triste vir aqui dizer sobre esse filme falando que eu não gostei tanto, porque não é assim que a gente queria que toda essa história terminasse. Estamos num ano muito ruim para os filmes também da Marvel e infelizmente a gente termina com o nosso último filme de herói nessa baixa. Lembrando, antes de eu falar com spoilers, o filme tem apenas uma cena pós-crédito. Agora vamos lá, porque a gente precisa falar dessa cena pós-crédito, de uns temas ali que envolvem o roteiro, a história que a gente é apresentada e também de algumas afirmações que são feitas no final do filme. Vem comigo. Assim como o primeiro, esse filme traz uma grande mensagem ambiental. A gente tinha toda a questão da humanidade poluindo os oceanos e o Orm querendo né, entrar em guerra contra os humanos para acabar com isso, para salvar, né, os oceanos. Agora a gente também tem uma coisa que vai englobar também a Terra, que é uma poluição, né? É digamos, um combustível usado por este reino perdido maléfico, que foi destruído e escondido e ninguém sabia que existia, através de um tridente amaldiçoado que vai tomar conta ali dos pensamentos e das ações do Arraia Negra, que tá qualquer coisa, tá igual o primeiro. Não é relevante esse vilão. Ele sempre parece que está ali sendo usado por alguém. Nunca, apesar da sua raiva, do seu rancor, da sua vingança, ele sempre é usado, né? No primeiro filme pelo Orm e aqui por este vilão que tá tentando ser ressuscitado, digamos, voltar à vida e aniquilar com tudo e com todos. Esse combustível que ele usa, ele começa a queimar, ele é extremamente poluente, tóxico, e ele tá fazendo com que o clima na Terra e tudo aconteça assim de maneira muito rápida. Então, é afetado os oceanos e é afetado a Terra. E eles precisam, né? Aquaman vai atrás do Orm para tentar localizar, um jeito de localizar o Arraia Negra e terminar com isso, né? Terminar com essa ação que ele tá fazendo. Para isso existe a discussão que tem lá desde o começo, né? De ser revelado, né? Do povo de Atlantis ser revelado para o povo da Terra. E aí a gente vai ter essa revelação. No final, a gente tem isso. O Aquaman surge, né, junto com toda a sua comitiva. Ele consegue convencer depois de derrotar este grande vilão. E o Arraia Negra, eu acho que finalmente morreu. Ele caiu no precipício. Mas, assim como Star Wars, o Imperador Palpatine caiu no precipício e retornou à vida. Se, meu Deus do céu, o James Gunn resolver trazer esse vilão de volta, a gente tem precedentes, né? Mas ele vai, né? Então, Aquaman, como o rei dos oceanos, ele vem e conta numa coletiva ao melhor estilo Homem de Ferro. Sim, é isso, cara. É igual a cena final de Homem de Ferro 1, onde ele tá dando a coletiva. Aqui, é claro, o Aquaman está, né, falando sobre a união de todos para reverter a poluição, reverter os danos no meio ambiente, né, com a tecnologia deles, junto com a tecnologia da superfície, e eles tentarem reverter todo esse mal com o planeta. Então é bem legal essa mensagem final de união. Só que no final ele mete eu sou o Aquaman. E joga o microfone no chão e vai embora, assim, igual o Homem de Ferro. Aí é que tá a questão, contei isso com spoiler pra gente refletir. Será que essa mensagem vem diretamente do James Gunn, dizendo que sim, como é o Aquaman e ele permanece como Aquaman? Sabe essa mensagem? Ele sempre será o Aquaman. Então, se tiver um filme onde ele for aparecer,
Não acho que né, no primeiro filme de 2025, que vai ser Superman Legacy, que ele vá surgir, mas se futuramente eles fizerem um filme onde surge o Aquaman ao ator Jason Momoa, pode ser, porque é uma mensagem muito emblemática. A última cena do filme é essa: eu sou o Aquaman. Mas a gente, como eu falei no vídeo, na parte sem spoiler, não tem nenhuma confirmação que ele continuará, né, sendo esse personagem. Falam muito dele ser um anti-herói, né, o lobo. Pode ser escalado assim. Ele, de novo, disse que é muito querido pela DC, então com certeza ele terá uma vaguinha aí nas coisas que podem acontecer. Porém, eu acho que sim, eu acho que essa mensagem final atiça aí os nossos corações, dizendo que esse Jason Momoa sempre será o Aquaman. Mas vamos ver o que vai acontecer no universo de James Gunn. Coisa que é essencial falar, que provavelmente todo mundo está falando, é da cena pós-crédito. Existe apenas uma cena pós-crédito, logo após ali aquelas cenas com os nomes dos atores principais, antes da tela preta e subir as letrinhas, que aparece o nosso queridinho Warren, que tá comendo um hambúrguer, porque eles fazem essa piadinha quando estão caminhando lá para achar o covil, o covil do Arraia Negra. Eles estão numa floresta bem agitada, digamos, com monstros que foram afetados por conta dessa poluição, que foram modificados, tornaram-se mortais. Ele brinca lá em questão da comida da terra, né? Mas é claro que o Warren não conhece o sabor da comida terrena, né? E daí o nosso querido Aquaman, ele fica zoando com isso e falando. E ele acha uma barata no meio desse caminho, no meio do filme, e por entrega pro Warren, dizendo: ah, isso aqui é o camarão da terra. É como se fosse o nosso camarão. Não é aquela brincadeirinha que todo mundo fala que camarão é a barata dos oceanos? Então, ele usa a barata para fazer essa brincadeira e dá pro Warren experimentar. Ele experimenta e gosta. É isso. Ok, essa piada tá lá no meio, funciona na zoeira de fazer essa referência e tal. E, né, um irmão mais velho zoando o irmão mais novo. É bonita essa relação. E a gente pensa que vai acontecer na cena pós-crédito? Ele e o Warren comendo o hambúrguer que eles tanto falaram, né? Tomando uma cerveja. Uma ceninha, sabe? Os dois comendo igual o shawarma com todos os Vingadores no final. Mas não, aparece apenas o Warren comendo o hambúrguer em terra. Porque o que acontece no final? Como ele foi, digamos, raptado, o Aquaman pega ele lá na prisão, no meio do deserto onde botaram ele, e né, tem essa fuga, ele não poderia voltar. Ou ele teria que ser preso novamente, né? Ou sumir. Então, o que, que eles dizem? Ah, vamos fingir que você morreu aqui nessa batalha final e tu, né, some. Fica escondidinho por um tempo, dá notícia às vezes, mas deixa a poeira baixar. A gente vai dizer que tu morreu. Então ele tá assim. E aí é claro que a cena pós-crédito é isso, ele comendo aquele hambúrguer. Só que quando ele tá comendo o hambúrguer, que ele gostou muito, ele dá aquela mordida gostosa, saborosa, passa uma barata em cima da mesa. Ele pega, enfia dentro do hambúrguer e come e se delicia ainda mais. Essa é a última cena do DCU. Durmam com essa. Não é que eu achei mau gosto, eu não sou nem tão nojenta assim de ver essa cena, né? A gente vê tanto filme de terror que usa coisas piores, mas eu não achei que, tipo, fosse, sabe, é uma mensagem tão ruim. Mas é aquilo, vou deixar para vocês tirarem a conclusão disso, se é ou não, se foi uma grande brincadeira. Ah, no quadrinho tal isso acontece. Pode ser, você que lê quadrinhos, né, da DC e pegou alguma referência desse tipo, me explique aqui, ou se você viu um outro significado, também coloque aqui nos comentários. Eu achei de mau tom. Essa é a palavra. Achei de mau tom esse final. Nem tira a graça, porque acaba deixando as pessoas meio enojadas no final.
eu não sei o que ele quis fazer com essa cena. Simplesmente, ele quis debochar da nossa cara. E tá tudo bem. Vai lá, assiste, confira a cena pós-crédito e volte aqui pra me falar. Beijos e até a próxima. Ano que vem a gente tem pouquíssimos filmes de heróis. Dá uma respirada, né, gente? Estão precisando, apesar que a Sony vem com, sei lá, 3 filmes ano que vem. Aguardaríamos. Madame Teia, Venom 3.